A paz do Senhor, irmãos. Esse é o primeiro vídeo do canal. Esse canal ele tem um objetivo trazer o conhecimento dos irmãos, compartilhar a palavra do Senhor, mas no sentido escatológico. Eu tenho como objetivo trazer aos irmãos um conhecimento que a gente tem a respeito das Escrituras, pela misericórdia do Senhor, e compartilhar com os irmãos essa palavra, de maneira que os irmãos também possam deixar um comentário, possam concordar, discordar, mas assim, discordar não porque eu não acho que seja assim, mas discordar com base bíblica. O objetivo é que a gente possa crescer e com isso o nome do Senhor ser glorificado. Esse vídeo ele é o primeiro de uma série de vídeos que eu vou fazer, se o Senhor assim permitir, e o objetivo é fazer com que os irmãos cheguem assim a uma conclusão a respeito dos sinais do fim dos tempos, compartilhar informações. Sabemos que a palavra do Senhor ela é muito útil para edificar, para ensinar, para exortar, e a Bíblia diz que é lendo, que é ouvindo, que a nossa fé ela aumenta. Não é verdade? Então, como parte desse primeiro vídeo, eu queria só fazer uma introdução. Apocalipse capítulo de 1 e o verso de número 3, a Bíblia vai dizer que é bem-aventurado aqueles que leem as palavras deste livro, aqueles que ouvem e também aqueles que guardam as profecias que estão nelas escritas. Quando a Bíblia fala deste livro, é óbvio que João está falando ali do livro da Revelação, do livro de Apocalipse, mas a gente tem que ver que a Bíblia ela é um conjunto de livros. Então a gente não pode pegar o livro de Apocalipse e tentar estudar ou interpretar o livro de Apocalipse. É necessário conhecer toda a Bíblia. É necessário conhecer todos os profetas. Então eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma passagem hoje. E esse é o primeiro capítulo, tá bem? Eu vou amanhã ou depois, fazer um outro capítulo e vamos fazendo capítulos por capítulos, de maneira que a gente chegue até um livro de Apocalipse. Quando a gente chegar no livro de Apocalipse, a gente vai ter uma visão muito diferente daquilo que a gente tem hoje, tá? Não estou aqui trazendo um novo evangelho, porque a Bíblia diz que se alguém for nos anunciar um evangelho diferente daquilo que os apóstolos, que o Senhor ele deixou, seja maldito, seja anátema. Então o objetivo é unificar todas as profecias, a Bíblia como um todo, e a gente entender aquilo que o Senhor ele tem para nós. Amém? Amém. Livro de Apocalipse, livro do profeta Isaías, capítulo de número 46, verso 10, vai dizer que Deus ele anuncia o fim desde o princípio. Então eu gostaria de hoje trazer para os irmãos o Gênesis, capítulo de número 1. E a gente vai ver que ali no Gênesis, Deus ele já estava mostrando coisas do fim. A gente vai ter no capítulo de número 3 a promessa que a semente da mulher pisaria a cabeça da serpente. E a gente consegue já ali ter uma noção do que faria o Senhor nos últimos dias, o próprio Cristo, pisando a cabeça de Satanás. Mas eu gostaria de hoje ficar no capítulo de número 1. A Bíblia vai dizer que no princípio criou Deus os céus e a terra ela era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. E a gente vai entender nos dias da criação que no primeiro dia, o que foi que o Senhor fez no primeiro dia? A Bíblia diz que no primeiro dia Deus ele fez separação entre luz e trevas. No primeiro dia, Deus ele separou a luz das trevas. E quando a gente entra nisso, a gente vai ver que também no primeiro milênio, Deus ele fez uma separação. Quando Adão ele toma do fruto, quando Adão ele come, ele vai contra aquilo que era a vontade e a ordem de Deus, a Bíblia diz que Deus ele coloca Adão para fora do jardim, fazendo separação entre Deus e o homem. Ou seja, o homem que vivia na luz, o homem que tinha comunhão com Deus, agora por conta do pecado, ele vive nas trevas.
E ele já não tem mais comunhão com Deus. Essa comunhão ela só vai ser restabelecida no quarto dia ou no quarto milênio, na vinda de Jesus Cristo e o sacrifício de Cristo. Porque esse é o objetivo do sacrifício de Jesus. Fazer com que o homem se reconcilie com Deus. Então a gente vê que no primeiro dia, Deus ele fez separação entre luz e trevas. E no primeiro dia, no primeiro milênio, o homem ele é expulso do jardim. Deus ali então ele faz separação entre a luz e as trevas. Entre o pecado e Deus. E é isso que separa o homem de Deus. Quando a gente vai para o segundo dia, a Bíblia diz que Deus ele fez separação entre águas e águas. E no segundo milênio, a gente vai ver, correndo a genealogia, a gente vai ver que no segundo milênio, Deus ele manda o dilúvio como um juízo para ali para o povo. E ali a gente vê novamente a terra coberta com água e Deus ele fazendo separação entre a porção seca e as águas. Novamente, no segundo dia, Deus ele fez separação entre águas e águas. No segundo dia, Deus ele faz separação entre águas e águas. No segundo milênio, novamente, por conta do dilúvio. Quando a gente vai para o terceiro dia, a gente vai ver que Deus ele determinou que a terra produzisse semente. Que a terra frutificasse. Que as plantas frutificassem. E novamente, a gente vai ver ali, no terceiro dia, que o povo de Israel, quando ele sai do deserto, após aquela peregrinação no Êxodo, a Bíblia diz que eles encontram uma terra que emana leite e mel. Lembra que os dois espias eles vêm e contando como era ali os frutos, de maneira que somente um homem era incapaz de carregar um cacho de uvas. A gente vê novamente a terra produzindo em abundância, os frutos da terra. Aquilo marca aquele tempo. É o tempo em que o povo sai do Egito, passa aqueles 40 anos do deserto, e a Bíblia diz que agora eles estão entrando numa terra que emana leite e mel. Isso vai nos levar lá na frente, depois, para a terra a qual nós vamos herdar. E aí quando a gente chega no quarto dia, a Bíblia vai dizer que Deus ele faz os luzeiros. Dentre os principais, um que para governar o dia, o sol, e outro para governar a noite, a lua. E o que é que nós vemos nisso? Nós vemos no quarto milênio, a Bíblia vai nos mostrar o Senhor, ele vindo. E o Senhor, ele se manifestando. E aí nesse quarto milênio, a gente tem muita coisa aqui. Porque se no quarto dia ele fazia separação entre luz e treva, entre dia e noite, se agora no quarto milênio, novamente, ele vai fazer essa separação entre a luz e as trevas. A Bíblia diz que ele traz um reino de luz. Para um povo que vivia em trevas, brilhou a luz. Isso nos leva, novamente, a imaginar que, de fato, como diz o profeta Isaías, como o Senhor diz através do profeta Isaías, desde o início, ele está anunciando o fim. E o que é que isso nos mostra? Que Jesus ele é o sol da justiça. Isso nos mostra que Jesus ele é a luz do mundo. Por isso nós entendemos que João ele diz que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. O quarto dia, o quarto milênio. Quando nós vamos para o quinto dia, a Bíblia diz que Deus ele criou ali os peixes e as aves. Nós vemos os frutos do mar. Como é que a gente entende isso? Perceba que o peixe ele é um símbolo do cristianismo. Guardadas as devidas proporções, não falo aqui de idolatria nem de imagem. Mas o próprio Jesus, quando ele chama os discípulos, ele diz: eu farei de vocês pescadores de homens. A pesca simboliza isso. Almas, buscar pessoas. A ave ela é um símbolo do Espírito Santo. Lembra quando Jesus ele vai ser batizado e a Bíblia diz que em forma de pombo o Espírito repousou sobre ele? Então nós vemos que no quinto dia, se no quinto dia Deus criou as aves e os peixes, no quinto milênio, não tem como a gente dizer que esse quinto milênio não foi o tempo em que a igreja mais cresceu, mais frutificou, mais prosperou. Quando a gente chega
no sexto dia, a gente novamente vai ver que Deus, ele criou os animais e ele criou os homens. Mas o que a gente não entende é que foi dado ali ao homem poder e domínio sobre toda a criação, para sujeitar a criação a ele. E quando nós chegamos no sexto milênio, nós vemos o Cristo, o Rei dos Reis, ele vindo com poder e glória. E a Bíblia diz que ele toma conta de todos os reinos. Porque lá em Apocalipse vai dizer que as pessoas elas se escondem nas rochas e nos rochedos, e ela diz: caí sobre nós e nos livre da ira do Cordeiro. Porque ele veio agora, mas ele veio para reinar. Ele foi morto, como um cordeiro ele subiu. Mas a Bíblia diz que agora ele volta como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele vem para reinar e ele sujeita toda a criação, todos os reinos debaixo dos seus pés. Esse é o sexto milênio. E quando a gente chega no sétimo dia, a Bíblia diz que o Senhor ele descansou. Mas o mesmo Jesus vai dizer que Deus ele trabalha até agora. E Jesus também trabalha. O meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. E aí a gente consegue entender que no sétimo milênio é o reino milenar de Cristo. É quando Deus ele descansa. É quando Deus ele extirpa todo o pecado, todo o mal. E ele traz paz à terra. Deus ele descansa do pecado humano. É nesse dia. E aí Deus está dizendo: eu anuncio o fim desde o princípio. Eu não sei se você já pensou nisso, se você já meditou nisso, desse ângulo, desse ponto de vista. Mas isso anuncia as coisas, a criação de Deus, ela anuncia o fim. Esse é o primeiro tópico em relação à escatologia, é o primeiro ponto de vista. O próximo ponto de vista, a gente vai entrar nas 70 semanas de Daniel. E depois faremos a respeito das festas de Deus. E depois, numa quarta vez, faremos a respeito da geopolítica mundial. Amém? Se você gostou, se você tem dúvidas, se você concorda, se você discorda, comenta aí. Deixa o seu comentário, deixa um like para que esse vídeo possa ser relevante, para que o YouTube possa indicar para outras pessoas. E se você achou interessante, compartilhe esse vídeo. Amém? Com certeza o Senhor ele vai te abençoar. Deus te abençoe e obrigado.